Dando continuidade aos nossos conteúdos, na página 43, vamos falar sobre o verbo e as formas não pessoais. As formas não pessoais são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Eles três formam, são as três formas não pessoais dos verbos. Temos aí uma conversa entre dois rapazes que um fala: "Mañana me estudiar espanhol." E o outro responde: No, mañana voy a estudiar espanhol. Tu também? Ele fez essa pergunta. E mais abaixo, para que vocês entendam, tem o seguinte: são as formas que não apresentam indicação de pessoa. Por exemplo, pronome pessoal, eu, tu, ele. Essas formas aqui, por isso que fala formas não pessoais, que não apresentam os pronomes pessoais. Não apresentam número, singular ou plural, o modo, nem indicativo, subjuntivo ou imperativo. São formas não pessoais invariáveis. Por exemplo, temos o verbo estudar, o verbo beber, o verbo admitir. Quando se fala de infinitivo, é um verbo que não está conjugado. Por exemplo, o verbo hablar, o verbo comer, o verbo beber. Esses são verbos compartilhar. São verbos que estão ainda no infinitivo para serem conjugados. E daí temos também o particípio. Por exemplo, temos aí primeira, segunda e terceira conjugação. Verbo estudar. Estudar, infinitivo. Particípio, estudiado, que é aquela terminação de verbos terminados em AR, ER e IR. AR, terminação ADO. ER e IR, terminação IDO. E no gerúndio, que a terminação é ando, fica estudiando. Vocês aprendendo essa terminação, fica uma maravilha. A segunda conjugação, que a terminação é beber, no infinitivo, que não está conjugado. No particípio fica bebido. No gerúndio fica bebiendo. Mudança lá de é para ie. Já acrescenta no gerúndio. E na terceira conjugação, temos o verbo admitir. Ele está no infinitivo, está no particípio e está no gerúndio. No particípio fica admitido e no gerúndio fica admitindo. Mudança de é para ie também. Mais abaixo tem o infinitivo. É a forma que se encontra no dicionário, é dizer, a forma básica do verbo, infinitivo. Pode assumir funções diferentes como sujeito, o infinitivo pode ser sujeito de uma oração. Por exemplo, cocinar é muito divertido. Cocinar é um verbo que está no infinitivo, é um verbo que não está conjugado. Então, ele foi incluso em uma oração, em uma frase. Então, cozinhar é muito divertido. Também tem o complemento de um verbo. Um verbo no infinitivo também ele pode ser um complemento. Lo comió sin decírmelo. Desci. Desci acrescentou o complemento. Seja direto ou indireto. Complemento de um adjetivo. Por exemplo, este prato é fácil de hacer. Hacer é um verbo fazer que está no infinitivo, também incluso em uma oração. E por último, ele pode ser um atributo de uma oração, como o verbo vivi es aprender. Vivi está no infinitivo. O verbo no infinitivo ele pode formar perífrases verbais, que é a junção de um verbo auxiliar com um verbo no infinitivo. Por exemplo, você vai utilizar o verbo tener mais o que, tener que, mais um verbo no infinitivo. O tener ele já vai ter que estar conjugado. Quando pedir, conjugue na frase o verbo tener. Aí você vai ver de acordo com a frase que pessoa ele vai se adequar. Ele aqui ficou na segunda pessoa do singular, tienes, relacionado à segunda pessoa tu. Tienes que elegir lo que comes.
E a, o verbo ir, a, preposição a, juntamente com o infinitivo, ficou vamos a cenar a las 10 de la noche. Sempre vocês terão que conjugar esse verbo. No infinitivo, não. O cenar, que é um verbo também, no infinitivo não precisou. E temos um quadrinho explicando melhor. Quando o verbo está em infinitivo, os pronomes complementos vão pospostos e unidos ao verbo, formando uma só palavra. Por exemplo, Joaquim vá a explicar-me-lo. Explica-me-lo. É o quê? É do verbo explicar. Ele é o melo, que está destacado aí, em negrito. Ele é um verbo, um pronome complemento. E para a gente finalizar, a ser nossa segunda aula, temos o gerúndio e o particípio, na página 44. O gerúndio, ele indica algo realizado, o que todavia continua realizando-se. Agora, el niño está comiendo, como foi falado na página anterior. Verbo, terminação em gerúndio. Iendo. A R, ando. E endo, terminação R e R. Puede expressar modo ou tempo. O gerúndio. Trabajando em los hoteles, conseguiu ahorrar algo de dinheiro. Pode formar perífrases como o verbo estar, mais o gerúndio. Ahora mi hija está comiendo alimentos mais saudáveis. Verbo seguir mais gerúndio. Los jóvenes siguen elegendo comida na basura. E mais alguns verbos, como o verbo ler, fica gerúndio lendo. Verbo crer, creyendo. Verbo cair, caindo. Verbo trair, traindo. Construir, construindo. Uir, uyendo. Oir, oyendo e indo. Esses são os verbos que passaram para o gerúndio. E temos mais abaixo alguns outros verbos, como o verbo conseguir, que fica conseguindo, que é aquelas alterações de é para ir, às vezes de é para ir. E temos também, para finalizar, o particípio, que é aquela terminação ado e ido. Particípio tem as mesmas características que os adjetivos, pois levam a marca do gênero e do número. Por exemplo, la silla está arreglada, terminação ada, do verbo arreglar. Existem verbos com dois particípios, por exemplo, sendo um regular e outro irregular, adjetivo complemento do substantivo. Por exemplo, nascido, el niño ha nacido hoy, nascido do verbo nascer, terminação ido. Nato, ex-inventor nato. Nascido e nato, eles têm o mesmo infinitivo, nascer. Então, eles podem se utilizar em duas maneiras, no verbo regular e irregular. E também há verbos com particípio irregular, único. Por exemplo, escrevi, escrito. Não é escribido, ele é um verbo irregular aqui, o verbo escrever, ficou escrito. Verbos que terminam em AR, ER, terminação AR, ado, ER e R, ido. Temos também os usos, com o verbo auxiliar AB, que é AV no português. Tem tempo composto. Um exemplo, esta semana he trabalhado muito. Com o verbo auxiliar ser, voz passiva. O poema foi lido por ele, professor. Também por atributo, verbo ser e estar. Um exemplo, este lapicero é fabricado em China. Esse trabalho está concluído. E também o particípio ele pode ser usado como adjetivo. Ele tinha os olhos vendados. Então, pessoal, na página 45, página 46 e 47, da página 45 até a página 51, temos atividades para que vocês pratiquem, principalmente para o Enem. Temos o Mais Enem aí, que estaremos em nossas aulas tirando as dúvidas de cada um de vocês. Mas eu quero muito que vocês tentem responder, porque é muito importante para o aprendizado. Uma boa aula e até a próxima!